nós vamos iniciar uma aula de língua portuguesa sobre descobrindo os sons de algumas palavras. Nós vamos utilizar a apostila 2 na página 13 e 14, ok? Então, eu tenho um texto aqui, chama-se Querida Capivara, e nós vamos utilizar aqui para preencher, tá vendo que tem algumas palavras que estão com lacunas, que é esses espaços aqui, ó, porque estão faltando algumas sílabas, tá bom? Então, nós vamos utilizar o K, o co, o cu, ou que e ou que, tá bom? Então, nós vamos utilizar aqui para preencher essas lacunas. E nós vamos perceber que se nós usarmos o C, a letra C com o E, nós não vamos ter o som de que. Se nós usarmos o C com o I, nós não vamos ter o som de que. Nós vamos ter o som de C e de si. E a ortografia que nós estamos estudando agora é quando as palavras têm esse som de K, co, cu, que, ok? É o som do K. Então, vamos ver, ó. Na quinta-feira, dia 5. Então, 5, nós vamos usar a sílaba co, nós vamos usar aqui, ó, co, ok? Eu comemoro 15 anos de vida e quero. Se eu colocar o C e o E aqui, vai ficar zero. Eu não quero zero, zero nem existe, né? Eu quero. Então, eu vou usar o Q e o U junto com a vogal E, tá? Ó, quero que venha brincar comigo. Ó, o C e o O aqui, comigo, tá? No meu aniversário. Vamos aqui pro próximo, ó. Não esqueça. Se eu colocar o C e o E, vai ficar esqueça. Então, tá errado, né? Não tem essa palavra. Então, nós vamos colocar o Q e o U. Esqueça de trazer seu convite. Local, toca, ou K. Ceia, toca da cutia. Fica no caminho da casa da cotovia, ok? Horário, 15 horas, ou 15. Se eu colocar o C e o I aqui, vai ficar cinze, não vai ter som de K. Então, para ficar com som de K, eu vou usar o Q e o U, 15 horas, ok? Dona Cutia, tá bom? Isso daqui, gente, é um gênero textual chamado bilhete. Não, desculpa, é o gênero textual chamado convite, tá bom? Bilhete é um outro tipo que nós vamos estudar depois. Isso aqui é o gênero textual, vamos lá, para reforçar. Gênero textual convite, que nós usamos para festas, eventos, né? E esse gênero textual é um texto pequeno. Quando nós vamos fazer um convite para alguém, nós não precisamos escrever nada muito grande. Nós só vamos escrever o essencial. Olha só o que a Cutia colocou aí. Que a festa é na quinta-feira, dia 5. Ela vai fazer o aniversário dela de 15 anos. E ela quer que os amigos estejam com ela neste momento. Então, ela pediu para não esquecer de trazer o convite. Tem o local e o horário e ponto. É só isso, tá bom? Mais pra frente, nós vamos estudar um pouco mais esse tipo de gênero textual, tá bom? Que é o convite. Bilhete nós também vamos estudar mais pra frente, ok? Vamos lá. Olha, agora nós temos aqui, ó, o textinho, ou seja, o convite, já com as sílabas como a professora leu aquela hora, tá? Então, ó, tá aí para vocês verificarem, ok? Não precisa copiar, isso daqui era só para vocês pensarem e agora conferir e ver se está tudo certinho, tá bom? Vamos pro próximo. Então, como podemos organizar nossas descobertas em uma lista? Lembra que lista também é um gênero textual que nós usamos para organizar palavras ou frases, tá bom? E as palavras e as frases, elas são escritas no gênero textual lista, uma embaixo da outra, tá? Um momento em que a família geralmente utiliza esse gênero textual, lista, é quando vai fazer compras no mercado. Tem muitas famílias que fazem uma lista de mercado
antes de ir lá, né, para fazer as compras. E nessa lista, as famílias colocam um item embaixo do outro. Então, 1 quilo de sabão em pó, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Vai colocando um embaixo do outro, tá bom? Esse é o gênero textual lista. Então, olha aqui, ó. Nós fizemos uma lista, né, aqui das palavras, ó. Copie esta lista no seu caderno de língua portuguesa, tá, ok? Então, olha só as palavras que nós descobrimos lá, ó. 5, quero, comigo, esqueça, toca, fica, casa, cotovia, 15 e cutia. Gente, aqui é com U, tá bom? Tem um errinho de ortografia aqui, mas é com U. Cotia, com O, é o nome de uma cidade. O nome do animal é cutia, tá bom? Copiem, façam certinho aí no caderno. Então, vamos ver, ó. O que algumas palavras do texto têm em comum e no que as outras são diferentes? Então, todas elas, o que elas têm em comum? O som do K, né? Então, aqui nós temos o co, o que, o co, o que, o K, o K, ó, o K de novo, co, o que, e no caso aqui da cutia, tá bom? Isso daqui também tá escrito errado, é cutia, tá bom? Então, nós percebemos que o que elas têm em comum é o som, tá? É o som do K, do que, ok? E no que elas são diferentes? Elas são diferentes na escrita. Então, 5, o co eu vou escrever com CO. O que nós vamos escrever com QU. O que com QU. O cu da cutia, ó, com U, tá bom? CU. Toca, olha o K. Então, todos têm o mesmo som, mas, no entanto, elas são escritas de maneira diferente, ok? Por que o QU tem o som de que, como o co, como o K? Porque se eu colocar o C aqui, lembra dessa regrinha? Vai ficar zero, excessa, onde mais? Cinze, e nós sabemos que essas palavras não existem. Então, nós precisamos usar o Q e o U para dar o mesmo som que o K, cocu. Então, ó, que vogais foram usadas com o C? O A, o O e o U. E que vogais foram usadas com o QU? O E e o I. Não dá para usar o E e o I com o C quando eu quero o som de Q, tá bom? Tenho que usar o QU. Nós já falamos disso, que o som do C com o E vai ficar C. O som do C com o I vai ficar Si. E eu quero que e ki, tá? Então, a letra C com o E e com o I não vai dar esse som de que e ki, vai dar o som de C, Si. Vamos registrar em seu caderno o que você aprendeu hoje. Então, você vai registrar no caderno de língua portuguesa, tá bom? Ó, não esqueça de fazer o cabeçalho no caderno. Antes de copiar a lista de palavras que a Pro falou lá atrás, vocês precisam fazer o cabeçalho, tá bom? Então, olha só. O QU vamos usar antes das vogais E, I. Então, vai ficar que, e, ki. Exemplo, aquilo, naquele, esquece, quilo e etc. Porque tem muitas outras palavras, tá bom? O C vamos usar antes das vogais A, O, E, U. Então, vai ficar como K, co, cu. Exemplo, casa, cogumelo, cumbuca e etc. O etc significa que tem muitas palavras com essas sílabas, tá bom? Então, lá na apostila, nós temos aí, na página que nós falamos lá no começo do slide, é só você voltar lá para ver as páginas, ok? É que aqui não saiu o número da página. Então, vamos lá, estudar a língua. Resolva as atividades a seguir e exercite a ortografia. Complete as palavras com QU ou C. Então, ó, tá aí, ó, tá completado, né? Eu acho que vocês já fizeram essa atividade. Se caso vocês já fizeram, é só pegar lá a apostila e corrigir, verificar se tá tudo certinho. Quem não fez, tem a oportunidade de fazer agora. Conforme for fazendo, vai verificando o som, tá bom? Se está certo. Vou dar uma dica aqui, ó. Nós temos aqui a palavra lacinho. Por que lacinho? Nós vamos usar o C, porque eu quero o som do si, tá bom? Se eu colocar o que aqui, vai ficar laquinho. Não tem laquinho, né, gente? Olha esse caso aqui do aquela.
O aquela, eu coloquei o QU, porque se eu colocar o C, vai ficar acela. Eu não quero acela, eu quero aquela, tá bom? E olha 2. Quando o QU precisa substituir a letra C? Quando tem o som de Q e vem antes das vogais E ou I. Então, sempre antes do E e do I, e numa palavra que tem o som de Q, eu vou usar o QU e não o C e o não, desculpa, não o C. Porque se eu usar o C, eu vou ficar com o som de C e de Si. Certo? C, I, E, C, C, I, Si. Próximo. Na primeira página da folhinha, a manchete é publiquei meu livro. A palavra publiquei vem do verbo publicar. Responda por que publiquei se escreve com QU e não com C como publicar. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Por que QU vem antes da vogal E? Olha aqui, publiquei, certo? Porque se eu colocar o C aqui, vai ficar publicei. A gente não quer publicei, o certo é publiquei, tá bom? Então, ó, aí continua aqui. Se usarmos C, o som será de C, como em cedo, né? Se eu colocar o Q e o U aqui, vai ficar quedo, né? Então, o C, se eu colocar na palavra publiquei, vai ficar publicei, mas o correto é publiquei, tá bom? E nós temos o exercício 4, ó. Complete o quadro conforme o modelo. Olha o modelo aqui, ó. Publicar, publiquei. Então, todos os verbos, né, eles estão com a letra C, porque nós estamos falando de car. Olha aqui, ó. Car, car, car. A conjugação deste verbo, né? No caso, publicar, publiquei. Eu publiquei uma revista, publiquei um jornal, né? Então, eu vou usar o Q e o U, porque não dá para usar o C. Olha aqui, ó. Vamos pensar na palavra tocar. Eu quero dizer que eu toquei no passado, né? Eu toquei o violão, um exemplo, tá? Então, se eu colocar o C aqui, vai ficar tossei. Como que a pessoa vai entender que eu tossei um violão? O que quer dizer tossei violão? Tá errado, não é? Então, toquei o violão. Então, eu tenho que usar o Q e o U, tá bom? Então, ó, terminamos essa aula das palavras com C, E, Q, U, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Realizem as atividades, façam as correções necessárias, ok? Beijo!